Amém, Pacto Jovem. Oxe. Graça e paz. Boa noite. Já comecei bem. Bem, estou agradecido mais uma vez por estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, mais uma vez aqui no Impacto Jovem. Que Deus venha estar me usando aqui para poder falar através da minha vida aos corações de vocês. Esse tema hoje que eu escolhi é algo que eu tenho vivido no meu coração, na minha vida, nos últimos tempos. E ontem o pastor Marcondes, ele me procurou, perguntando se eu poderia compartilhar dessa palavra, ou compartilhar uma palavra para a igreja aqui no Impacto Jovem. E eu prontamente disse que sim, e aí eu comecei a preparar uma palavra, que vai ser essa que eu vou estar ministrando aqui nessa noite para vocês. É uma palavra que é uma experiência minha mesmo, que também eu tenho certeza que é a experiência de todos que estão aqui presentes. O tema que a gente vai abordar hoje é sobre esforço. O que seria esse esforço? Seria aquilo que a gente se dedica ao que nós vamos fazer, seja o nosso profissional, seja os nossos estudos, seja alguma experiência que a gente tem, um lazer que a gente tem. E o título que eu coloquei para essa lição, essa pregação que a gente vai estar aqui nessa noite, é: no que você tem direcionado os seus esforços? Gostaria então que vocês abrissem as suas Bíblias em Eclesiastes 9:10. Amém? Então vamos ler. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Vamos ler mais uma vez e preste atenção. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Amém. Quando a gente lê esse texto, a primeiro momento a gente pode pensar que ele é um texto pesado. É um texto que vem falar sobre sepultura, que vem falar sobre morte. E eu queria dizer que realmente ele é um texto que transmite essa sensação. Que o autor que escreveu esse texto, ele queria transmitir realmente essa sensação. E é baseado então nesse texto que a gente vai estar falando hoje, a pregação. Mas vamos primeiramente fazer uma oração para Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez te agradeço, meu Deus, pelo dia de hoje, meu Pai. Agradeço pela vida e pela saúde, meu Pai. Mas nesse momento estamos aqui, meu Pai amado, dentro do seu templo, meu Deus, para compartilhar a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai amado, e seja você que venha estar falando através das nossas vidas, meu Pai. Que, meu Pai amado, possamos estar indo para nossas casas, meu Pai, diferente de como nós aqui chegamos, meu Deus. Que o Senhor venha estar tocando em cada um dos nossos corações, meu Pai, e usa-me nessa noite, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, como eu disse, a gente vai estar falando sobre esforço. E aí, eu queria fazer 4 perguntas para vocês. E que vocês possam estar nesse momento refletindo através disso. Quais são os seus esforços atualmente? O que você tem feito com os seus esforços? Como tem distribuído esses seus esforços em suas vidas? E afinal, qual tem sido a finalidade dos seus esforços? Talvez você tenha se esforçado muito na sua faculdade. Talvez você tenha se esforçado muito no seu profissional, que você quer um crescimento profissional, um crescimento financeiro sobre a sua vida. Ou talvez existem outros motivos. Mas qual tem sido os seus esforços? O que você pensa quando a palavra vem esforço na sua cabeça? Eu tenho certeza que cada um de nós tem um esforço guardado. E cada um de nós nesse momento pensou em algo que você tem se esforçado atualmente ou se esforçou recentemente. E eu quero que vocês pensem nisso, enquanto a gente vai estar falando aqui. Mas para contextualizarmos, primeiro vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão.
Está lá em Eclesiastes 1:1, que vai dizer o seguinte, não precisa colocar na projeção. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem não sabe, eu acho que muitos aqui devem saber, Salomão, ele foi um rei, filho de Davi, que governou após o reinado de Davi. Ele reinou no reino de Israel e de Judá, antes era o reino unificado de Israel. E Salomão, ele teve, talvez, uma das melhores vidas que a gente poderia ter. Salomão, ele foi escolhido para ser o rei que ele iria governar em meio à paz. Porque Deus disse para Davi, enquanto Davi reinava, que o filho dele iria ter um reino de paz. Porque Davi, ele foi um cara muito sanguinário, ele foi um rei muito sanguinário. E Davi, ele queria construir um templo para Deus, mas Deus não permitiu com que Davi fizesse isso. E permitiu com que o filho dele, Salomão, pudesse construir esse templo. Porque o Deus disse para Davi que ele queria que o templo dele fosse feito por uma pessoa que estivesse meio à paz, porque existia muito sangue nas mãos de Davi. Então nós podemos assegurar então que Salomão viveu em paz durante toda a sua vida, sem conflitos com outros reinos, sem conflitos, guerras, que era o principal acontecimento naquele período. Salomão, como nós sabemos, ele foi o homem mais sábio do mundo. Então Salomão, ele tinha uma sabedoria inimaginável. Salomão, ele viveu uma prosperidade inimaginável também. Porque também, segundo a Bíblia, diz que Salomão foi a pessoa mais rica nesse mundo. Então a gente pode pensar, que vida boa que Salomão tinha. Ele teve paz, ele teve prosperidade, ele teve sabedoria. Ele teve uma riqueza inimaginável. E mesmo assim, Salomão, ele é como nós. Ele foi pecador. Ou se ele foi como pecador. O maior pecado de Salomão é que ele era apaixonado por mulheres. E como ele era apaixonado. É até difícil contar quantas mulheres Salomão tinha. Mas tudo bem, naquele tempo ainda era permitido com que homens tivessem várias mulheres. Não estou concordando com isso hoje, tá? Mas aí naquele tempo era permitido. Só que o problema de Salomão é que ele queria justamente as mulheres que ele não poderia ter, que eram mulheres que eles tinham outros deuses, mulheres que se ofereciam a outros deuses. E Salomão acabou que foi querer também experimentar essa vida com outros deuses. Isso porque Salomão tinha uma aproximação com Deus muito grande. Tanto é que Deus conversou com Salomão e perguntou: pede-me o que quiseres que a ti te darei. E Salomão pediu sabedoria. Como seria lindo, como seria fácil se Deus falasse conosco tão fácil. Como ele, naquele tempo Deus falava diretamente com os reis, com os sacerdotes. Então Salomão andou com Deus, mas mesmo assim ele se desviou para com outros deuses. Mas então, e ainda podemos dizer que Salomão, para piorar tudo, ele mexeu com, vamos dizer, com feitiçarias, mexeu com experiências que fogem do controle do que é de Deus. Tanto é que existem linhagens teológicas que dizem que hoje, por exemplo, quem acredita naquela turma dos Illuminatis, começou com Salomão. O pastor até uma noite aqui recentemente falou sobre isso. Então Salomão, ele foi um homem também muito pecador. Ah, mas por que eu estou querendo falar tudo isso? Porque o livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, é chamado como o livro do arrependimento. Então acreditamos que esse livro, quando Salomão escreveu, foi quando ele estava chegando no final da sua carreira, no final dos seus tempos. E ele começou a se arrepender de tudo quanto ele fez sobre a sua vida. Esse é um livro que, se a gente for parar para estudar, Salomão, ele vai começar a contar todas as, digamos, as experiências que ele teve, seja com financeiro, seja com prosperidade, seja com sabedoria. Mas ele sempre fala, em toda a parte do livro, um texto marcante, uma palavra marcante: vaidade. Tudo é vaidade. E quando a gente para pensar o que é vaidade, significa que é luxúria, que é aquilo que é um extra na nossa vida, é aquilo que a gente está fazendo por querer, não porque a gente necessita, é um algo a mais sobre as nossas vidas.
Então Salomão ele vai contar tudo isso, porque ele teve a melhor experiência possível, ele teve a melhor vida possível que a gente pode imaginar. Mas no final ele reconheceu que tudo é vaidade. E aí então vem esse versículo que a gente leu, que assim diz nele. Vamos ler mais uma vez. Tudo que fizer, faça bem feito, porque quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Nesse momento, Salomão está dizendo, basicamente, que tudo que você fizer na sua vida será vaidade. E aí, quando eu falei para vocês sobre a questão de esforço, aí agora eu vou dizer para vocês. Vocês podem estar se perguntando, mas por que então a gente vai falar sobre esforço? O que isso tem a ver com o texto que a gente está lendo? Eu gostaria que vocês entendessem que esse livro de Eclesiastes, ele é um livro que todo jovem, na verdade todas as pessoas deveriam ler e compreender o que está escrito ali, porque é de extrema importância sobre as nossas vidas. Mas agora, para não ficar naquele monólogo, prepara até o microfone aí, ô Samuel. Eu gostaria, se alguém tiver coragem, de falar um esforço que você tem feito na sua vida. Quem aqui tem essa coragem? Tem um rapaz ali no fundo ali, ó. Boa noite a todos. Primeiramente, me chamo Guilherme. Desde 2013 eu tive um acidente de moto, quebrei a bacia, o final da coluna, deu traumatismo craniano. Eu tomo medicação forte e tento ajudar o máximo de pessoas que estão perto de mim. Só que não é todas as pessoas que a gente consegue alcançar, né? Eu tenho criado diversos projetos aí para estar impactando mais e mais jovens. Para, assim, tudo que a gente estudar e fazer alguma coisa, uma ação de bem, não é querendo engrandecer eu, mas a vida do próximo. Porque hoje nós podemos estar aqui. Eu tomo tanta medicação que eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, entendeu? Por causa do acidente. Então, eu conheço muita gente dessa igreja. Quem sabe minha história real mesmo é o Marcel, é o outro da família ali que está ali no tem aquele painel ali atrás, mas não é todas as pessoas que a gente deve confiar. Não é qualquer pessoa que a gente pode se abrir, sair falando da vida da gente. Eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Não é querendo engrandecer eu, mas minha luta é diária, minha luta é dia após dia, é tentando evoluir eu o máximo que eu puder, dia após dia. Hoje eu vou estudar isso aqui, amanhã eu vou estudar aquilo. Então a gente deve reconhecer os esforços da gente. A gente tem que, primeiramente, agradecer a Deus a estar vivo e a estar aqui nesse lugar agora, porque a gratidão assim, que eu devo, primeiramente, a estar vivo até hoje, desde 2013, é Deus. É Deus que fez nós estar aqui agora. Não é ninguém que assim, tal pessoa me indicou para mim ir lá no culto. Tal pessoa me indicou para que você vai falar aí hoje, entendeu? Eu já passei por diversas religiões, diversas igrejas. Não é porque eu vou estar aqui hoje falando isso aqui, dando meu testemunho, que amanhã eu vou estar vivo. Não é querer mostrar que eu sou melhor do que ninguém, mas a luta minha é dia após dia, é estudar um dia. Hoje eu vou nessa igreja, hoje eu vou naquela. Não é. Minha luta é diária. Todo dia eu quero estar fazendo alguma coisa, eu quero estar estudando alguma coisa, eu quero oferecer para o próximo a experiência que eu tive. Mas oferecer o bem, eu quero levar o seu bem, para você fazer o bem para outra pessoa.
Então, a gente somos uma família. Não é porque a gente está aqui hoje. Olha o tanto de acidente que está acontecendo. Olha o tanto de coisas erradas que está acontecendo no mundo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, que dia após dia a gente vai estar passando por uma aprovação. Dia após dia a gente vai ver quem está do nosso lado, quem é os verdadeiros, quem te levou, quem me deu a oportunidade de falar hoje. Você pode falar o que você quiser para sua família. Eu posso viajar para onde que eu for, mas eles não querem que eu fique longe daqui. Mas eu sei que para mim aqui não é o correto eu estar. Porque quando eu estou longe, eu consigo desenvolver uma nova habilidade. Quando eu estou longe, eu consigo pensar mais, ver as pessoas. Aqui, poucas pessoas me conhecem. Então, quando eu estou fora, eu vejo, eu estudo mais, eu quero me aproximar de novas pessoas, novos lugares. E eu quero levar, assim, uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de poder aproveitar a vida, poder ajudar o próximo. Eu já perdi muitas pessoas, muitos amigos, por causa de coisas que tinha na cabeça dela. Mas, aonde a gente for, vai ter um ou outro que conhece a gente de verdade. Fazer o bem sem olhar quem. Amém. Obrigado. Mais alguém? Nenhuma alma viva? Aqui. O esforço que eu faço todos os dias e a luta que eu venho enfrentando, que eu sofri bullying dos meus 6, 7 anos de idade até os 16 anos. E aí eu convivo com ansiedade e demais situações relacionadas a isso. E o que eu gosto, eu sempre faço, é contar o meu testemunho para muitos jovens que passam por isso diversas vezes e em diversos situações da vida, e tentar aconselhar sempre da melhor forma possível, de como passar pela ansiedade, como superar o bullying na escola, ou ambiente de trabalho, ou o que quer que seja, e tentar sempre ficar atenta aos pequenos sinais que as pessoas passam por isso, e tentar aconselhar, contar meu testemunho. E eu sempre falo que o melhor lugar para estar sendo tratado e ter apoio dentro da igreja. Porque tendo os nossos amigos aqui, tendo a palavra de Deus como apoio, é um grande norte, é um grande começo para estar direcionando para a cura, para pelo menos uma significante melhora. Amém. Mais alguém? Então tá bom. É muito bom esses esforços que a gente ouviu aqui. São experiências que pessoas vêm contando o que passa sobre a sua vida e também na vida de outras pessoas. O meu esforço, que eu considerei aqui, ele é, de certo modo, diferente do que vocês compartilhou. Quem não sabe, mas muita gente que já me conhece sabe, então, eu gosto muito de correr. Eu, basicamente, dediquei bastante tempo da minha vida nessa questão de corrida. E há 2 anos atrás, eu estava passando por um momento de pouco, como digamos assim, não estava bem comigo mesmo. E eu precisava começar a fazer alguma coisa para poder ocupar minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a correr. E aí, de repente, eu corria, e eu vi que aquilo era bom para mim. E aí eu fui inventar de fazer
um compromisso comigo mesmo, e eu tenho um problema, que toda vez que eu faço um compromisso comigo, eu cumpro. Eu inventei de querer correr uma maratona. Quem não sabe o que é uma maratona, são correr 42 quilômetros. E aí, há 2 anos atrás, eu falei que eu ia correr uma maratona e eu não ia desistir enquanto eu não fizesse isso. Há 8 meses atrás, eu comecei a me preparar para correr uma maratona. E aí, a partir do momento que eu comecei a me preparar, foram 8 meses realmente focados com isso. E aí, eu me esforcei para eu poder conquistar esse objetivo. Eu abri mão de ter tempo com a minha família. Eu abri mão de ter tempo no meu relacionamento que eu tenho. Eu abri mão de uma alimentação, porque eu não podia comer quase nada. Era o que apenas a corrida me oferecia. Eu abri mão de ter, digamos assim, qualidade de vida na questão de, por exemplo, assim, meus 2 joelhos estão lesionados e meus 2 quadril estão lesionados. Então, eu estou andando nesse momento, eu estou sentindo dor. Então, assim, eu abri mão, nesse caso, da minha saúde. Eu abri mão de estar em comunhão com os membros da igreja num final de semana, porque eu sempre estava correndo. Durante 3 a 4 vezes por semana eu corria. Durante a semana, de segunda a sexta, 3 vezes por semana eu corria 10 quilômetros por dia. Nos finais de semana eu corria de 21 a 36 quilômetros, de uma só vez. E isso foi um esforço que eu fiz. No meu próprio aniversário, que até quiseram fazer festa, eu falei que eu não queria festa porque no outro dia eu tinha que correr. Então, eu abri mão de algumas coisas, porque eu queria conquistar o meu objetivo, que era correr um dia 42 quilômetros. E há pouco menos de um mês eu conquistei esse meu objetivo, que eu até trouxe aqui a medalha, que foi essa aqui, que eu corri 42 quilômetros. Mas o meu objetivo não é contar que eu conquistei isso, não. Porque agora vem um lado contrário de tudo isso. Eu sempre quis falar que eu queria fazer parte de 1% da população que já correu 42 quilômetros, e hoje eu faço parte. Mas, sabe o que isso significa? Que eu também abri mão de algumas outras coisas que eu aqui não contei. Eu abri mão de ter um tempo com Deus. Porque a partir do momento que eu priorizei corrida, eu me afastei de Deus. É até ruim falar, porque teve um momento que a Beatriz ela falou comigo assim, você está priorizando a corrida e você está deixando as coisas de Deus de lado. Não estou dizendo que eu me afastei de Deus, não, muito pelo contrário. Não estou dizendo que eu desviei, não desviei. Mas eu foquei mais a minha vida com corrida do que para Deus. E ela falava para mim, você prioriza mais a corrida do que seu tempo com Deus. E eu falava para ela, até parecendo que eu estava brigando com ela, não fala isso para mim, porque eu sei a minha situação com Deus. Eu não preciso que você fale para mim do jeito que eu estou com Deus. Mas infelizmente era verdade. E foi aí que eu percebi que o meu esforço que eu estava fazendo, de nada estava valendo para ir para o céu. E aí fica a pergunta para vocês então. O que os esforços que vocês têm feito estão te fazendo te aproximar de Deus? O que vocês mais estão priorizando? Sua vida com Deus ou sua vida aqui na terra? Essa foi a minha introdução. E agora a gente vai vir para os pontos. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar nem todo esforço tem um propósito eterno. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, ou até acompanhassem na projeção, Eclesiastes 2:11, que assim está escrito. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Mais uma vez. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Bom, nesse texto aqui,
mais uma vez quem escreveu esse texto foi Salomão. E mais uma vez ele está refletindo que tudo que ele fez, tudo que ele plantou aqui na terra, todas as riquezas, tudo o que ele conquistou de ouro, de prata, seja de utensílios que ele tinha, seja de sabedoria que ele tinha, de nada adianta, era tudo correr atrás do vento. Não significava nada. E no final do texto ele ainda diz, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Para quem estuda o livro de Eclesiastes, toda vez que o autor citar debaixo do sol, ele está querendo dizer uma vida aqui na terra, fazendo uma referência que de nada adianta, porque de nada vai lhe servir para ir aos céus. Então, Salomão, ele reconheceu que tudo que ele fez, tudo que ele conquistou aqui na terra, nada adianta, de nada foi feito, nada valeu a pena, porque nada garantia a vida dele no céu. Então, quando a gente tem um esforço, seja por status, seja por conquista, ou até mesmo por autoafirmação, pode até gerar resultados aqui na terra. Pode até gerar resultados, seja no nosso profissional, a gente vai ter uma melhoria profissional, a gente vai ter uma melhoria de vida, mas nada que fizermos aqui na terra, se não fizermos da maneira correta, vai nos gerar frutos do Espírito. O valor do esforço não está apenas no quanto ele custa, mas no motivo que o impulsiona no destino que ele constrói. A gente tem que saber no que a gente está realmente nos esforçando. Não estou querendo dizer aqui que a gente não deve esforçar no nosso profissional ou algo pessoal sobre a nossa vida, mas eu estou dizendo qual que é o sentido desse esforço que você tem feito, o quanto você tem se dedicado, o quanto você está dedicando para as coisas do Senhor, que vai estar acarretando na sua construção do seu esforço espiritual, na sua vida para com Deus. E é o que eu volto a falar de mim, ser maratonista, ganhar essa medalha, essa conquista, que eu corri 42 quilômetros, de nada me adiantou. É uma grande conquista aqui na Terra, pelo menos eu considero que seja. Porque, que nem eu falo, assim, não é todo mundo que faz isso. Mas, o que adianta? Quando eu chegar no céu, Deus não vai pegar em mim, parabéns, aqui, ó, toma aqui o seu espaço aqui debaixo da ponte, com maior, porque você conseguiu essa conquista na Terra. Não adiantou nada. Porque durante esse período que eu passei de dedicação intensa nesses últimos 8 meses, não foi para edificar o Senhor. E a partir do momento que eu investi os valores, que eu priorizei mais isso, fez com que Deus perguntasse, e eu? Você gastou mais tempo com aquilo, com a corrida, mas e comigo? Quanto tempo você vai gastar? Às vezes você está gastando só 30 minutos por dia. Às vezes você ficou correndo 4 horas no seu dia. Imagina, ficar correndo 4 horas no seu dia. Mas quando você pensa no Senhor, você gasta 30 minutos por dia. 5 minutos por dia. Qual que tem sido o seu esforço para com Deus? Quanto que você tem priorizado Deus? Esforço sem eternidade é apenas vaidade, com aparência de virtude. Vou até ler de novo. Esforço sem eternidade é vaidade com aparência de virtude. Todo esforço que você fizer sem pensar na eternidade, sem pensar na sua vida com Deus, é apenas uma conquista que você tem para a sua vida. O segundo ponto que eu queria pontuar é: a vida é curta demais para esforços sem propósito eterno. A vida é curta demais para esforços sem propósito eterno. E mais uma vez, vamos ler Eclesiastes 9:10. Se puder colocar. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. A vida, como todos nós sabemos, ela é breve. A vida é um sopro. É muito fácil a gente estar pensando aqui no agora, mas a gente não sabe do dia do amanhã.
E Salomão, com toda a sua sabedoria e com toda a sua riqueza, ele chegou a uma verdade que ela é inescapável. A morte anula todo esforço que não tem valor eterno. Então não adianta. A nossa vida ela tem um tempo limite. Ela é passageira, a gente é como um sopro. Assim como a experiência do rapaz, talvez naquela época que ele poderia ter vindo até a morte. Mas e aí, como é que estava a vida dele com Deus? É um sopro. A gente não sabe do dia da manhã. Pode acontecer com ele, como aconteceu, pode acontecer conosco. Mas aí cabe a nós a saber o que a gente vai fazer com a nossa vida. Quais que as conquistas que a gente quer ter? Qual é o rumo que a gente quer dar, um norte para a nossa vida? E o tempo, ele passa de uma maneira muito rápida. E a gente sabe disso, cada dia mais a gente vem percebendo que o dia está encurtando. Não sei se é só eu, mas assim, hoje eu acordo já e de repente a gente tem um monte de coisa para poder fazer no serviço, para fazer nos nossos estudos. E aí quando percebe já acabou, e aí a gente não teve tempo para poder ter o nosso próprio lazer, não teve tempo para a gente poder ter mais dedicação, não teve até tempo para ter com Deus. Porque a gente tem priorizado tantas outras coisas, não estou dizendo que a gente não deve priorizar nosso estudo, nosso profissional, às vezes até ele toma boa parte do nosso tempo, mas o tempo ele é curto. E aí cada escolha que a gente fizer sobre a nossa vida, cada esforço que a gente vai colocar em alguma determinada ação, seja algum lazer, seja numa amizade, seja num relacionamento, seja num profissional, a gente está queimando um pouco do nosso tempo, da nossa vida. E aí, se a gente parar para pensar, como é que está sendo esse esforço que a gente está sendo queimado? Ele está sendo produtivo? Ele está trazendo frutos para a nossa vida? Tudo que não for feito com o coração voltado para Deus, por mais bonito que pareça, ele é correr atrás do vento. E eu volto mais uma vez a falar. Para onde a gente tem corrido com os nossos esforços? Para onde a gente tem direcionado? Eu sei que não é fácil a gente ter 1 hora com Deus, deveria ser muito fácil, mas assim, sejamos sinceros, não é fácil ter 1 hora com Deus, ter 2 horas com Deus. Mas por que é tão fácil a gente ter 1 hora com rede social, seja no Instagram, seja no TikTok? Por que é tão fácil a gente ter 1 hora conversando à toa com outras pessoas, ou assistindo aquela série na Netflix, mas com Deus não é? Deveria ser o contrário, né? A gente deveria primeiro priorizar as coisas que vêm de Deus. Mas não, a gente prefere o mais fácil. A gente prefere o comodismo. E, de certo modo, isso é errado. Eu sei que é difícil a gente mexer, fazer diferente, né? Querer inverter esses papéis. Até porque o mal que nos rodeia quer sempre que a gente continue na rede social, quer sempre que a gente continue na Netflix. Mas a gente precisa lembrar que tudo isso contribui para quando chegar no nosso momento da eternidade a gente definir se a gente quer ir para o céu ou para o inferno. Não estou dizendo que a vida que você tem hoje, talvez, vamos falar que você está vivendo o raso com Deus, mas que esse raso com Deus não vai te levar para o céu. Mas eu te garanto que se você se aprofundar na sua vida com Deus, você vai experimentar coisas maiores aqui na terra mesmo. E é a partir do momento que eu parei de priorizar, quando acabou tudo isso, eu falava para todo mundo, quando eu corria, que quando eu acabar eu ia voltar. E assim, realmente eu voltei, mas hoje eu olho para trás e fico pensando assim, por que demorei? Não estava desviado não, eu voltei a me dedicar mais. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei a menor parte para Deus? Eu falava que quando eu acabasse esse período de preparação, eu voltarei para o monte. Eu voltei para o monte. Eu falava que quando eu acabasse com essa corrida, eu ia voltar nos cultos de quinta-feiras. Na verdade, eu comecei a vir nos cultos de quinta-feiras e eu comecei a vir. Que eu ia me dedicar mais ao meu ministério, que no caso é a vice-liderança aqui do Impacto Jovem. E eu tenho buscado fazer isso. Eu estou me dedicando mais para as coisas de Deus. Porque agora, não somente porque eu entendi esse propósito, porque na verdade eu já tinha até falado que eu ia realmente fazer isso. Mas hoje eu entendo que quando essa palavra, eu preparei essa palavra, eu entendi que ela também era para mim. Que eu precisava entender para onde que eu estava colocando meus esforços.
E aí eu entendi que eu preciso, isso é o meu chamado, é o meu propósito, eu tenho que ter isso com Deus. E agora, a partir do momento que eu entendi isso, eu tenho que priorizar mais as coisas do Senhor do que as coisas daqui na terra. Não que eu não deva continuar insistindo, continuar buscando as coisas aqui na terra, mas entender qual é o devido lugar de cada coisa e colocar Deus como a primeira coisa na minha vida. E o terceiro e último ponto, Deus não rejeita o teu esforço, mas Ele requer o teu coração. Em Eclesiastes 12:1, se puder estar colocando nesse momento na projeção também, vai dizer o seguinte: não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis, cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Mais uma vez. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. É interessante quando a gente lê Eclesiastes, o tempo todo ele está falando nesse sentido, de arrependa-te, pare com todos os seus prazeres, tudo é vaidade. Na verdade, o livro de Eclesiastes ele vai estar o tempo todo querendo bater na gente. E eu acho, por isso que eu amo demais esse livro, assim, para mim um dos melhores livros da Bíblia. E eu falo assim que se você tiver a oportunidade, se você não leu, leia, mas não somente leia, estude esse livro, porque vai mudar a sua concepção do que é a vida. É nesse livro que o autor vai te chamar de tolo. É nesse livro que o autor vai te humilhar. Mas ele está te humilhando para o seu próprio bem. E aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, o autor mais uma vez vai falar sobre a questão do que você tem priorizado, do que você tem feito sobre a sua vida, como que você tem direcionando para você não esquecer do seu Criador, para você não esquecer de Deus, que você tem que focar primeiro nas coisas do Senhor, porque no dia em que chegar a sua velhice, no dia que você chegar próximo à sua morte, se você tiver a infelicidade de estar perto, de saber que a sua morte está próxima, você vai olhar para trás e vai pensar: o que eu fiz na minha juventude enquanto eu poderia estar servindo ao Senhor? E aí talvez muitos daqueles vão querer dizer o seguinte: quando eu for mais velho eu me dedico mais para o Senhor. Assim, infelizmente eu já ouvi isso, até eu posso falar dentro da minha casa. A pessoa falar que vai aproveitar a vida agora, porque no amanhã, quando estiver chegando mais perto assim da sua velhice, vai querer dedicar a sua vida para o Senhor. Vai querer voltar os olhos para Deus. Mas talvez ela não sabe do dia da manhã. Não deixe para que você venha correr atrás de Deus nos 45 do segundo tempo. Você tem uma oportunidade agora de poder correr atrás de Deus. Você tem uma oportunidade agora de viver uma vida com Deus. E a Bíblia diz em vários lugares que o melhor momento que a gente tem para viver uma vida com Deus é na nossa juventude. Que a gente tem que dedicar a nossa juventude, nosso momento de solteirice, que a gente tem que dedicar nosso momento de solteirice para com Deus. Que a gente tem que aproveitar esse momento. Porque cada vez mais que vai passando, a gente percebe cada vez mais nossa vida está sendo corrida. Eu sempre digo que hoje é o melhor dia para poder buscar a Deus. Porque cada dia que passa, está cada vez mais difícil. Você era criança ontem, você só tinha que se preocupar em brincar. Hoje você já tem que se preocupar em estudar, em trabalhar, em ter que ganhar dinheiro, ter que carregar uma casa, carregar uma família, seus problemas. E aí, de repente, você olha, está sendo taxado em 50%, está tendo guerras em tudo quanto é lugar. Não está fácil, gente. E aí, cada vez mais vai requerir nosso tempo para trabalho, requerir nosso tempo para estudo, mas e nosso tempo para com Deus. Deus, Ele não é contra nossas metas, nossos sonhos, nossas conquistas. Deus, Ele é contra a inversão de prioridades. Pare para pensar nesse momento, cada um de nós. O que tem sido prioridade na nossa vida? Talvez se eu fizesse essa pergunta sem ser aqui no templo,
em qualquer outro momento na rua, ou qualquer outra pessoa te perguntar assim, qual que é a sua prioridade hoje? Eu tenho certeza que a grande maioria aqui, se não todos, iria falar qualquer outra coisa sem ser algo relacionado a Deus. Porque Deus, ele nunca tem sido nosso primeiro pensamento, nas nossas escolhas, nos nossos objetivos. Não estou dizendo também que você tem que sempre falar assim, é Deus, é Deus, é Deus. Deveria. Mas a gente tem que traçar metas e objetivos para com Deus primeiramente na nossa vida. Ah, mas eu estou fazendo CETEBAN na minha faculdade. Não tem problema. Você ter um estudo teológico não te garante uma vida eterna. O que te garante uma vida eterna é como que você está com Deus. Não é a faculdade que você vai fazer também que vai te levar para Deus. Talvez você está fazendo medicina hoje, mas você vai ser, através de você ser um médico, você vai falar de Deus, você vai salvar vidas em nome de Deus. Talvez você está sendo hoje um engenheiro, mas você vai estar fazendo construções, está fazendo projetos em nome de Deus, para a obra do Senhor. É sobre isso que a gente tem que pensar. Qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero me tornar um engenheiro. Por quê? Porque talvez um dia eu quero ir para a África e construir um projeto para pessoas que estão precisando lá. Coloque pequenos ou grandes planos, né? Porque Deus, ele é o Deus tanto do pequeno como dos grandes, nas suas próprias conquistas que você quer desejar. Ah, eu quero ter um crescimento profissional, mas por quê? Porque eu quero contribuir mais na casa do Senhor. É sobre isso que a gente tem que ter nossas prioridades. É sobre entender qual que deve ser a prioridade em nossas vidas. E reconhecer o erro não irá te diminuir. E eu levo isso até para mim mesmo. Porque como eu cheguei aqui e falei esse erro que eu apresentei, que não estava devidamente priorizando a Deus, eu também estou reconhecendo ele. E Deus, ele não despreza um coração quebrantado. Do mesmo modo que eu reconheço aqui o meu erro quando eu apresento aqui na frente, eu também tenho que entender que eu tenho que ter uma mudança. E quando você mostra essa mudança para Deus, você está tendo um coração quebrantado. E é isso que Deus quer ver. Talvez você aqui nessa noite também esteja passando pela mesma situação que eu passei, priorizando outras coisas. Mas nunca é tarde para você realmente fazer uma mudança de rota e priorizar mais as coisas do Senhor. O esforço que mais agrada a Deus é aquele que se traduz em adoração, entrega e obediência. Quando você então se esforçar para Deus, lembre-se de adoração, entrega e obediência a Ele. Não adianta também a gente querer falar assim, vou me esforçar mais para Deus. O que eu vou fazer? Vou cumprir uma escala seja aqui no Impacto, vou cumprir uma escala seja no Kids. Você também vir querer servir de qualquer jeito, não está sendo um esforço para Deus. Você simplesmente está querendo mostrar um serviço. Você tem que se dedicar verdadeiramente para aquilo que você esteja fazendo. Porque você está fazendo para o Senhor. Então você tem que se dedicar. E você não está fazendo para outras pessoas olhar, ou para, por exemplo, assim, o pastor virar e falar assim, essa pessoa está se esforçando, ela é uma pessoa que se dedica na obra do Senhor, ela vem toda a escala, olha que bonito. Mas não é sobre isso, é sobre o seu íntimo realmente com Deus, o que você tem feito por outras vidas, seja dentro da igreja, mas que se você esteja realmente se dedicando para com Deus. E para concluirmos, e se o louvor já quiser direcionar, eu queria colocar um último versículo, que assim diz, lá em Eclesiastes 12:13. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. A partir desse versículo, que tudo aquilo que eu compartilhei, que vocês possam estar tendo entendimento, que vocês possam estar direcionando seus pensamentos, seus esforços para a obra do Senhor, para o que o Senhor nos chamou para poder fazer, porque todos nós aqui temos um chamado, mas quantos de nós estamos buscando e correndo atrás desse chamado? Obedeça os mandamentos do Senhor. Essa é uma mensagem que a gente tem que refletir não somente agora, mas quando a gente chegar nas nossas casas, dia após dia a gente tem que pensar o que temos feito para com Deus. E nesse momento eu gostaria
que todos pudessem estar levantando para a gente estar fazendo uma oração. E nesse momento de oração, vai ser individual, cada um vai fazer sua própria oração. E comece a refletir, comece a pensar o que você tem feito da sua vida hoje, onde você tem direcionado seus esforços e como você pode mudar nesse momento seus pensamentos para colocar seus esforços para com Deus. O louvor ele vai estar cantando uma música, louvando mais uma música nesse momento. E você tem a oportunidade nesse momento de estar fazendo essa oração para com Deus. Amém?